Em breve, Mahou Tias Volume 1, na Apple iBook Store, na Amazon Kindle e na Google Play Livros. 3/4 Cego apresenta Mahou Tias. Escrito por Danilo Sanches Ferrari. Desafiando o destino. Stephanie voltava para casa caminhando ao lado da mãe. A garota havia acabado de passar por uma experiência desagradável, a retirada dos tampões de dentro das narinas. Durante o processo, Stephanie sentiu muita tontura e após, ela começou a expelir todo o ranho que ficou acumulado, ficando com o estômago embrulhado. Quando chegaram em casa, Estela foi arrumar o almoço, mas Stephanie disse que o estômago ainda não estava bom para comer. A mulher deu à filha um sal de frutas e foi preparar algo leve. Stephanie ficou deitada pensando no que havia acontecido no dia anterior. Tudo o que Viviane havia contado só tornava as coisas muito mais difíceis. Mas o que incomodava a garota naquele momento era o beijo que havia recebido. Ela nunca tinha parado para pensar se Viviane também curtia garotas. Aquilo não parava de martelar na cabeça de Stephanie, que começou a pensar se Viviane não tinha ciúmes dela. Por isso, as agressões verbais a Ricardo. Stephanie comeu pouco, mas Estela não estava brava. Afinal, a cena de tanto ranho saindo do nariz da filha tinha realmente sido asquerosa. Ao lembrar da situação, a mulher também perdeu a fome. Apesar de Stephanie estar em casa, a mãe da garota estava com a limpeza da casa tão em dia que quando Ricardo chegou, a mulher estava assistindo TV. Quando Stephanie entrou com o rapaz no quarto, ela ficou vermelha e pediu desculpas pelo que tinha acontecido na última ida de Ricardo até o quarto dela. O rapaz riu e falou que ela não devia se preocupar, que no fim das contas foi bem engraçado. Stephanie começou a copiar o caderno de onde tinha parado e ia resolvendo os exercícios, tentando não copiar as respostas do rapaz. Ricardo quis saber se a garota iria na segunda para a escola. Ela respondeu que sim, o que deixou o Ricardo preocupado. Puxa, quando a Viviane te ver, ela vai ficar muito brava. Não vai não, respondeu a garota. Como você pode saber? Vocês eram amigas e mesmo assim ela te enfiou a mão na cara, falou o rapaz desafiadoramente. Ela veio me pedir desculpas ontem, contou Stephanie. E você aceitou? Questionou Ricardo arregalando os olhos. Sim, depois do que ela me contou e me prometeu, eu aceitei, falou a garota. Ricardo perguntou o que Viviane havia contado. Stephanie falou tudo o que a garota havia contado, omitindo apenas o fato de ter sido beijada. Ricardo ficou roxo, o que fez Stephanie começar a rir. Ela terminou de copiar a última parte que faltava para ficar em dia, largou a caneta e perguntou. Então, pela sua reação, ela não mentiu, certo? O rapaz abaixou a cabeça e respondeu que não, que Viviane não havia mentido. Stephanie sorriu e falou. Então não precisa ficar com vergonha, pode ter orgulho. Tudo sobre a profecia de Laura havia sumido da cabeça da garota. Afinal, Viviane era bem mais atraente que ela, e mesmo assim, Ricardo preferiu esperá-la. Stephanie se jogou sentada no colo de Ricardo e começou a beijá-lo. Stephanie escutou um barulho, mas não deu importância. Afinal, as mãos de Ricardo no corpo dela
eram mais importantes que um barulho qualquer. Os dois estavam se beijando tão vorazmente que saliva escorria pelo queixo dos dois. Ricardo colocou as mãos na barriga da garota, por baixo da camisa, e como não havia tido nenhum protesto da parte de Stephanie, ele as guiou até o sutiã da garota, começando a massagear os seios dela. Stephanie tirou a camisa, a jogando sobre a escrivaninha, enquanto Ricardo tirava seu sutiã, começando a beijar os seios dela. Quando Ricardo estava praticamente mamando em um de seus seios, Stephanie olhou para a porta do quarto e ficou branca, pois encostada no batente da porta estava Laura, que tinha um sorriso malicioso nos lábios, e falou: "Atrapalha alguma coisa?" O susto fez Ricardo morder o seio de Stephanie, que gritou e saiu do colo do rapaz, colocando a roupa que tinha sido tirada. Ricardo perguntou quem era aquela mulher, enquanto Stephanie perguntava o que ela fazia lá. Laura respondeu aos dois de uma vez: "Eu sou Laura, a pessoa que teve a visão de que você iria morrer. E eu vim explicar tudo com calma, vim evitar." Stephanie ficou calada e olhou para Laura sem falar nada. A mulher explicou que depois que as duas discutiram no telefone, ela foi se aconselhar e percebeu que era melhor contar o que viu. Ricardo riu e falou que não acreditava nesse tipo de coisa. Laura o desafiou, perguntando se ele queria uma prova. O rapaz hesitou, mas aceitou o desafio, pedindo a tal prova. Laura piscou e disse que, em instantes, vários passarinhos entrariam no quarto. Ricardo, que estava sentado, tomou um susto quando cerca de 15 aves, entre quero-queros, pardais, bentivis e beija-flores, entraram no quarto e se empoleiraram na escrivaninha, na janela e nos puxadores do guarda-roupas. Stephanie pediu para Laura impedir que eles fizessem cocô ali. Ela respondeu que isso estava sob controle e perguntou para Ricardo se podia mandar as aves embora. O rapaz disse que sim com a cabeça e em seguida as aves saíram do quarto, sem deixar sujeira alguma. De braços cruzados, ainda encostada no batente da porta, Laura perguntou: "E então, rapaz, acredita agora?" "Admito que algo estranho aconteceu. Acho melhor te dar um voto de confiança", respondeu Ricardo inseguro. Laura contou o sonho para os dois. Ela apenas mudou a parte em que Stephanie se transformava e atirava raios para não revelar o segredo. Stephanie entendeu o que Laura estava fazendo e agradeceu com um sorriso. Ricardo perguntou se Laura sabia qual era o nome da tal rua, mas ela disse que não, pois nunca tinha ido para aquele lugar. Ricardo sugeriu que eles fossem procurar a tal rua. Assim, ele poderia evitá-la quando estivesse com Stephanie. As outras duas acharam a ideia boa e todos desceram para sair. Stella estava sentada na cozinha com o pai de Laura, que quando os viu descendo, perguntou onde iam. Laura explicou a ideia de Ricardo e Stella perguntou se o pai de Laura poderia levar a todos, pois ela também queria ir. O homem achou prudente e em instantes já estavam na rua, com Ricardo indicando caminhos de ruas comerciais. Laura estava no banco do passageiro olhando para todos os lados, para não perder nenhum detalhe. No banco de trás, Ricardo estava entre Stephanie e Stella. Em determinado momento, Laura falou que aquelas ruas eram muito largas e que a Rua do Sonho era mais estreita. Uma lâmpada acendeu na cabeça de Ricardo, que começou a indicar o caminho para uma rua conhecida por vender itens chineses, bijuterias e roupas falsificadas. Enquanto ia ditando o caminho, Ricardo ficava com o coração apertado, torcendo para que não fosse aquela rua. Quando chegaram na rua, Laura começou a balançar a cabeça de cima para baixo. "É aqui", o que fez Stephanie ficar apreensiva. Em um certo momento, Laura tirou o cinto de segurança e se virou totalmente para trás.
em tempo de ver uma motocicleta com 2 homens. O garupa parecia estar mexendo em algo dentro da jaqueta. Laura se virou para a frente, apertando o botão para abaixar todo o vidro. Então ela colocou a cabeça para fora, gritando: "Cuidado!" para um homem negro alto que estava encostado na vitrine de uma loja de roupas. Mas já era tarde. Ao mesmo tempo em que ela gritou, o garupa disparou e o homem caiu, com o peito sangrando. Stephanie, que estava atrás do pai de Laura, deu um grito, e Estela, vendo o homem cair, cobriu a cabeça e começou a chorar. A moto passou pelo carro e o garupa deu um tiro na direção da janela do pai de Laura. Mas o vidro blindado segurou a bala. A moto saiu em disparada, costurando por entre os carros e pedestres, enquanto o homem baleado era socorrido. O pai de Laura dirigiu o mais rápido possível para fora dali. Laura estava com a mão no queixo pensativa. Ricardo estava pálido, Stephanie tremendo e Estela se acabando em lágrimas. Exatamente sem saber como, eles voltaram para a casa de Stephanie e todos, sem exceção, tomaram um belo copo de água com açúcar. Depois de um tempo, Laura pediu para ela, Stephanie e Ricardo irem para o quarto de Stephanie. Ricardo se sentou na cama com as mãos no joelho, olhou para Laura e falou: "Nunca mais vou duvidar de você. Obrigado." Laura agradeceu, mesmo estando insatisfeita, por não ter salvo o homem. Mas Stephanie, que agora estava mais calma, perguntou: "Mas tem uma coisa. O que eu e o Ricardo iríamos fazer ali hoje?" Ricardo se levantou, se aproximou de Stephanie e falou: "O que a gente estava fazendo até a Laura interromper?" "Dando uns amassos?" falou Stephanie corando. "A gente estava quase transando. E eu sempre tive comigo que quando eu tivesse minha primeira vez com uma garota, iria comprar uma bijuteria para ela. Quando eu estava chupando seu peito, eu decidi que ia te levar para lá assim que a gente terminasse." Stephanie perdeu a cor e começou a chorar, abraçando Ricardo, que a abraçou de volta. Laura ficou observando satisfeita e com uma pontinha de inveja de Stephanie. Continua. Visite o site 3quartoscego.com. Entre em contato através do e-mail contato@3quartoscego.com.